Pessoal, boa noite. Hoje a Assembleia encerrou a sua sessão legislativa, né? Nós temos 4 períodos legislativos, né? Na legislatura, que é uma legislatura, e nós temos as sessões legislativas. Então hoje nós encerramos a de 2020 e a Assembleia fica nesse recesso no mês de janeiro, mas tem uma comissão de recesso para atender as demandas. Às vezes as pessoas acham que a Assembleia fecha nesse período de recesso, mas existe um grupo de deputados que são nominados pelo presidente da casa e eles respondem durante esse mês, tá certo? Qualquer demanda pode nos procurar na Assembleia. Olha, ontem nós recebemos uma notícia com muita tristeza, uma decisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal, esse que foi agora recentemente indicado pelo presidente da República, o senhor Cássio Nunes Marques, é o mais novo da corte, que resolveu, numa decisão dele, que eu considero deplorável, e olha que eu não sou advogado, sou médico, quando ele reescreveu a lei da ficha limpa para alisar corruptos, para passar a mão na cabeça de quem coloca a mão no dinheiro público. Essa lei da ficha limpa, ela revolucionou, de certa forma, a vida nacional. Porque quem foi pego e quem é pego desviando dinheiro público e outros crimes, crime penal também, quando julgado por uma corte, por um colegiado, ele fica inelegível por 8 anos, depois de cumprida a pena. Veja bem, o que é que a lei diz e o que é que os deputados federais e senadores escreveram na lei e que já foi declarada constitucional pelo STF. O que é que diz a lei? Que os ficha suja ficam inelegíveis por 8 anos, depois de cumprida a pena. Depois que ele cumpre a pena, dali 8 anos sem poder se candidatar. O que é que o ministro Cássio Nunes Marques fez? Ele disse, não, é muito tempo, de forma alguma. O que mete a mão no dinheiro público deveria não se candidatar mais, nem poder mais voltar à vida pública. Mas deram a ele a condição de cumprir a pena, depois de cumprir apenas 8 anos sem concorrer a cargo nenhum. O que é que o ministro fez? É muito tempo. Eu vou definir no processo que ele pegou, que a contagem dos 8 anos começa com a condenação. Veja bem, aí o cara é condenado, aí tem recurso, passa 1 ano, 2 anos, 3 anos apelando, 4 anos apelando, 5 anos apelando. Quando ele termina de fazer o que a legislação brasileira permite, lamentavelmente, terminou passando os 8 anos. Ele às vezes pode estar respondendo o processo e já está livre para se candidatar novamente. E por que a minha revolta? Porque eu sou autor da ficha limpa aqui no Ceará. O que é que eu fiz para poder a ficha limpa ser estendida do critério de eleição, de elegibilidade? Eu estendi da seguinte forma. Eu fiz uma emenda à Constituição do Ceará e a emenda diz o seguinte: os fichas sujas, aqueles que não podem ter o direito de se candidatarem, eles também não poderão mais assumir qualquer cargo público no Estado, nem no Poder Executivo, nem no Legislativo,
nem no Judiciário, nem no Ministério Público e nem no Tribunal de Contas. Ele não pode ser diretor de hospital, ele não pode ser diretor de escola, ele não pode ser secretário de governo, ele não pode ser diretor de uma autarquia, ele não pode ser colocado numa agência de controle. Então, essa lei que eu estendi para o Ceará, ela dá moralidade pública. Ela diz o seguinte: não adianta você que é inelegível, e antigamente era assim, o cara era inelegível, não podia se candidatar. Quando o governador, amigo, assumia o cargo, ele ia ser secretário, ele ia ser diretor de uma repartição pública, ele ia ser diretor de uma autarquia, ele podia ser indicado para uma agência de controle. Então, a lei que eu estabeleci na Assembleia, que foi aprovada pelos deputados estaduais, ela proíbe que o ficha suja assuma qualquer cargo público. Então, eu já estou aqui imaginando a mesma coisa que o ministro decidiu lá, dando o direito da pessoa contar o tempo a partir da condenação e não mais a partir depois de cumprida a sentença, vai dar mas a nossa esperança, e de certa forma uma tranquilidade diante da revolta, é que o Supremo Tribunal Federal já foi provocado pelo vice-procurador-geral da República, que é o Jacques, não me lembro bem do primeiro nome dele, pedindo para que o Supremo reveja a decisão do ministro. Como o Supremo disse que a lei era constitucional na corte, no pleno, por todos os ministros, certamente o ministro vai ser desmoralizado. Agora, numa situação dessa, aí eu pergunto aos nossos senadores, isso é caso para levar para o Senado Federal. Um ministro que faz isso, porque ele alterou, ele tirou da lei o que os deputados e senadores escreveram. Ele tirou da lei que era a partir da lei da pena cumprida. Ele tirou. E ele não pode fazer isso. Só quem pode modificar a lei é quem foi eleito pelo povo para legislar. São os deputados federais e os senadores da República. Isso é caso para levar para o pleno do Senado, para o senhor ministro explicar, porque é inexplicável. Senhor ministro, como é que o senhor não é legislador e o senhor tira da lei que nós aprovamos, dizendo que a condenação, a partir da condenação, a partir do cumprimento da pena, quando termina a pena, você aplica os 8 anos. E o senhor tirou o a partir, depois de cumprir a pena. Onde é que o senhor foi eleito onde? Portanto, eu, com a palavra, Ciro Gomes, que é senador da República, o Eduardo Girão, senador da República, e o doutor Tacho Gereissati, senador da República. Com vocês, fica aí a responsabilidade de pedir ao Senado que convoque esse ministro, para ele explicar como é que ele não é legislador e tirou o que vocês escreveram numa lei nacional, tá bom? Fica aí o nosso recado.